A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês. Meus irmãos, mais uma vez estamos aqui, seu irmão em Cristo, Fernando Aquino, para que tenhamos o privilégio de estudar aí juntos a palavra do Altíssimo. Neste vídeo estaremos trabalhando já as lições da editora CPAD, lições bíblicas. Vamos falar um pouquinho aí deste tema, que é o tema do segundo trimestre deste ano. E cá para nós. O tema está muito bom, gente. Vamos falar sobre família. Pensa num assunto importante, um assunto de extrema urgência para nós. Não que os demais assuntos não sejam, né? Não que os demais temas tratados e abordados até aqui pela CPAD não tenham sido, sim, são de grande relevância, de extrema importância para nós. Mas o tema dessa feita é um tema interessante, por quê? Porque ele vai abordar questões corriqueiras da família, né? Situações que a família acaba enfrentando no dia a dia, e é bom a gente estar preparado para essas questões. Essas questões podem muitas vezes acabar abalando a nossa fé se não tratarmos isso. Então família é sempre um bom assunto, família é um assunto sempre urgente, eu diria, e então nós vamos estar passando aqui todo esse trimestre trabalhando aí com essas 3 lições para lá de abençoadas. E a gente está vendo aí que o tema é, né, relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Ok? Esse é o tema dessa lição abençoada desse trimestre. E o vídeo de hoje a gente vai estar trazendo aqui a lição de número 1, onde falaremos sobre o tema quando a família age por conta própria. Tá? É o tema que a gente vai estar abordando aqui. E a gente já percebe que, a princípio, essa lição vai tratar um pouco sobre a vida de Abraão, mais especificamente aquele episódio onde Abraão e Sara acabam se antecipando, acabam tomando uma decisão errada, precipitada, e isso, claro, trouxe problemas terríveis para a vida deles. A gente vai estar vendo isso aqui hoje dentro deste vídeo, tá? Por isso eu quero desde já agradecer a Deus pela vida de vocês que estão conosco aqui, que a gente possa juntos ter esse privilégio de conhecer um pouco mais sobre esse tema. Então vamos começar lá, entendendo que essa lição tem como textual o Gênesis 17, verso 19, diz: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Veremos também a verdade prática que diz: quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Meu Deus. E a leitura bíblica em classe desta lição está em Gênesis 12, versos 1 ao 3, e Gênesis 16, os versos 1 ao 5. E já entrando aí na lição, na introdução propriamente dita. Vamos lá, diz assim: ao longo deste trimestre, estudaremos assuntos relacionados à família. Nesta oportunidade, especificamente, ponderamos que, diferentemente de outros trimestres, os assuntos referem-se aos problemas do cotidiano familiar. Veremos o que a palavra de Deus tem a nos ensinar quanto aos problemas de comunicação conjugal, ciúmes, rebeldia, porfias, mentira, mágoas e educação de filhos, dentre outros assuntos. Nesta lição, em especial, focaremos nas atitudes precipitadas de Sarai e Abrão, ao decidirem não esperar o cumprimento da promessa de Deus e agirem por conta própria, ajudando, aí entre aspas, no cumprimento da promessa. Veremos as consequências de quando deixamos de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz de um coração enganoso. Então, gente, estamos começando aqui, como a gente já viu, mais uma lição, e é importantíssimo já nós pararmos para analisar alguns pontos importantes aí dentro dessa lição. Um dos pontos importantes é que essa lição vai tratar de um tema bem específico, né, que é aquele tema da decisão precipitada, da decisão tomada de maneira errada, sem que haja para tal decisão uma consulta ao Senhor. Então, o que nos pode acontecer quando nós tomarmos decisões sem, em primeiro lugar, aguardarmos o tempo de Deus e, é claro, sem também consultarmos a Deus a fim de que Deus nos oriente a respeito dessa decisão. E o exemplo aqui, a gente já percebeu de início, vai ser aí um casal, e esse casal, a princípio, era composto por Abrão, que nós conhecemos como Abraão, e Sarai, sua esposa, que nós conhecemos como Sara também. E, é claro, vai entrar uma terceira pessoa nessa história, a princípio H, e a gente vai perceber o que isso causou, o que isso trouxe. Então, olha que coisa interessante que a gente está tendo aqui a oportunidade de falar um pouco sobre assuntos que talvez não sejam tão teológicos assim, mas que são corriqueiros, assuntos que estão atrelados ao nosso cotidiano, assuntos que nós precisamos
todos os dias e a cada dia tratar e lidar com esses temas tão importantes. Vamos começar então para ganhar tempo, para que esse vídeo não se estenda por demais. Vamos lá. Então o primeiro tópico diz aí: Deus faz promessas a Abraão. Vamos lá. Então o que a gente percebe aqui é o seguinte: tudo começa, né, com uma promessa. E o subtópico 1 diz aí: o encontro de Deus com Abraão. Abraão vinha de uma jornada de conquistas e vitórias pessoais, desde que saiu de Ur dos Caldeus e depois de Harã. Entretanto, o casal Abrão e Sarai não tinha filhos. No capítulo 12 de Gênesis, o patriarca tinha 75 anos de idade quando Deus lhe prometeu uma grande descendência. Então o que nós temos de maneira inicial aqui, gente? De maneira inicial, nós temos aí uma espécie de ponto onde nós vamos fazer aí um resumo, eu diria, da vida deste homem. Tá? Estaremos trabalhando em sala de aula, inclusive você, professor, vai ter a oportunidade ímpar de falar um pouco sobre a história de Abraão. Até aconselho a você que, até com uma espécie de conselho como professor também, uma certa experiência já lecionando em EBDs, que você não se atenha tanto aos detalhes concernentes a fatos que não estão ligados diretamente à lição. Que fatos seriam esses? É bom que a gente entenda um pouco da história de Abraão, começando lá em Gênesis 11, todo esse processo, o pai de Abraão, o tio de Abraão, o parentesco de Abraão com Ló, a saída de Abraão da terra dele para seguir ali o que Deus lhe falou. Mas é bom que a gente resuma, é bom que a gente parta inicialmente da ideia de que as coisas só vão passar a fazer sentido para nós, pelo menos no entendimento do texto bíblico, a partir do capítulo 12. O capítulo 12 é quem vai marcar tudo isso, porque no capítulo 12 nós temos um encontro ali entre Deus e Abraão, e Deus vai ali fazer alguns pedidos a Abraão, 3 em especial: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para uma terra que eu hei de te mostrar. Então nós entendemos que Abraão parte de sua terra, Abraão deixa a casa de seu pai, Abraão deixa a sua parentela, entre aspas, porque veremos que Abraão vai levar Ló consigo, e parte então para essa terra, parte para esse destino a qual Deus lhe há de dar. Né? E nesse processo, né, quando Deus chama Abraão, é bom lembrarmos que Deus, no capítulo 12 ainda, faz algumas promessas a Abraão, e a promessa inicial é: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o seu nome, tu serás uma bênção. Todos os que te abençoarem serão abençoados, os que te amaldiçoarem serão certamente amaldiçoados, porque em ti, ó Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então Abraão parte, levando consigo seu sobrinho Ló. E aqui eu aconselho também, já não vou fazer isso aqui na lição para ganhar tempo, mas eu aconselho a você, professor, também, que não se atenha a detalhes do tipo Abraão ter levado a Ló, o que isso causou, a Ló em Sodoma. Eu acredito que para que nós sejamos o mais objetivo possível, é que a gente parta do capítulo 12, mas já linkando e quase já chegando no 15. Então a gente meio que dá um salto. Eu acredito que não haja necessidade de explicarmos plenamente o capítulo 12, não há necessidade de explicarmos plenamente o 13, tampouco o 14, onde há aquela guerra, Abraão vai salvar Ló. São coisas que a lição não traz. Então, muitas vezes, nós como professores acabamos trazendo detalhes demais, e isso demanda um certo tempo da aula. Logo, eu acredito que não seja tão interessante aí para você, professor, parar para fazer todas essas análises, tá? Então eu saltaria, e é o que eu vou tentar fazer aqui, do capítulo 12 para o 15. Lembrando, é claro, que a lição traz uma informação interessante, que é o fato de no capítulo 12, Abraão está com seus 75 anos de idade, quando Deus lhe chama e lhe faz essa promessa de lhe dar uma descendência, tá? Isso é interessantíssimo. Nós estamos agora tratando de maneira especial de um encontro entre Abraão e Deus, no qual nesse encontro, Abraão tem 75 anos de idade, Deus está lhe chamando, lhe fazendo promessas, e dentre essas promessas haveria o fato de que Deus faria uma nação a partir de Abraão. E parte, pois, Abraão com sua família, por assim dizer, e lá está sua esposa, Sarai, que até onde sabemos era estéril. Tá? Isso é interessante. Então, há 2 pontos que nós trataremos já já. Ok? Vamos lá. E aí nós temos um detalhe, deixa eu tirar minha imagem para poder ajudar na leitura. No capítulo 15, o Senhor lhe faz uma promessa específica de um herdeiro. E finalmente, quando Isaac, o filho da promessa, nasceu, o patriarca tinha 100 anos. Assim podemos dizer que Abraão esperou por 25 anos pelo cumprimento da promessa divina. Aqui, você que nos acompanha, aluno, seja muito bem-vindo a esse canal. A todos, esse canal aqui é para todos. Estamos aqui para ajudar todos aqueles que desejam conhecer mais da palavra de Deus.
Mas para você, professor, é bom também que você se atenha a alguns detalhes. O detalhe é, e a gente já percebeu, que única e tão somente em um subtópico, a saber, o subtópico aí de número 1, né, o encontro de Deus com Abraão, há um resumo. Então aqui o comentarista da lição está fazendo um resumo e dá para a gente também seguir essa sequência a ponto de que ganhamos tempo na aula, ganhamos tempo em loco para administrar aí a nossa aula. Qual é aí o resumo que ele está fazendo? Voltemos aqui a nossa imagem. É o fato de que ele começa no capítulo 12 e ele já conclui, já entra no capítulo 15. Então o que nós temos aí? Vamos lá, vamos tentar linkar isso aí. Capítulo 12, o encontro de Abraão com Deus. Capítulo 12, as promessas feitas por Deus a Abraão, o chamado logo também, por conseguinte, as promessas feitas por Deus. Ainda no capítulo 12, Abraão parte para viver aquilo que Deus lhe havia chamado a viver. E no capítulo 12 também temos a informação de Sarai estar com Abraão, sua esposa, que é estéril. Há Ló ali, mas Ló não entra para ser um detalhe para essa lição. Acredito que não é pertinente, não é interessante abordarmos Ló aqui nessa lição, para ganharmos tempo e sermos objetivos. E aí nós saltamos do capítulo 12 diretamente, ou seja, o capítulo 13 e 14, a gente pula isso, esse conteúdo, essas questões de vida para Abraão, e entra no 15, onde nós já encontramos Abraão com quase ali, eu diria, 85 anos de idade. Então, 10 anos, o interessante aqui é tentar entender que 10 anos se passam entre o capítulo 12 ao 15, ou do capítulo 12 até o 15, 10 anos se passam. E o Abraão, que lá no capítulo 12 estava com seus 75 anos de idade, está agora com 85 anos de idade no capítulo de número 15. E Deus, mais uma vez, vem para ter com Abraão. E ali, o texto diz, né, depois dessas coisas, o Senhor apareceu a Abraão em visão, dizendo, não temas, sou seu escudo, grandíssimo galardão. E aí Abraão vai demonstrar uma preocupação. Aí esse é o ponto. E a gente vai entrar isso em outros detalhes. E aqui o que você tem que fazer, professor, é só esse resumo. É só simplesmente dizer isso aí, entender que parte do chamado capítulo 12, segue com o capítulo 15, Deus fortalecendo a promessa com Abraão, e no cumprimento da promessa acontecendo lá onde Isaac vai nascer, e Abraão agora tem no nascimento de Isaac seus 100 anos, arredondando e fazendo-nos entender que 25 anos foi o tempo do cumprimento dessa promessa. Então é mais uma preparação no início da lição para que nossos alunos parem para pensar a respeito de algo chamado tempo de Deus. Esse primeiro tópico, ou melhor dizendo, esse primeiro subtópico, o encontro de Deus com Abraão, ele é reflexivo, ele nos faz parar um pouco a nossa correria, a nossa ansiedade, entendermos que as coisas irão acontecer no tempo de Deus. E aqui eu parto já para o segundo subtópico que diz aí, a dúvida diante da espera. Vamos ver isso? Vamos lá. Após a promessa de uma descendência, lá em Gênesis 12, veio uma preocupação a Abraão. Agora no Gênesis 15, né? Abraão disse, Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Esse questionamento revela que sua fé estava em crise. Abraão não conseguia ver a realização do sonho do casal, uma vez que Sarai era estéril. Não é diferente conosco também. Às vezes somos bloqueados por dúvidas que nos impedem de, pela fé, enxergar a operação do sobrenatural. Voltemos aqui. O que é o ponto claro aqui? Uma vez que aprendemos a esperar o tempo de Deus, entender que as coisas têm, cada uma delas, um processo a seguir, e o processo está lá no tópico anterior, professor, chamado no capítulo 12, o fortalecimento desse chamado, dessa promessa no capítulo 15 e o cumprimento dela lá, bem no capítulo 21, por assim dizer, 21 ali do Gênesis. Então a gente vê 25 anos se passam desde que Deus prometeu, desde que Deus fortaleceu a promessa e desde que Deus a cumpriu, foram 25 anos. Esse é o ponto aqui. Trabalhar os nossos alunos a ponto que eles entendam esse aguardar, esse esperar, esse ter paciência e perseverar no tempo de Deus. Já temos aqui no segundo subtópico algo interessante, porque pode acontecer no meio desse processo de espera algo que aconteceu com Abraão. Que algo é esse? Uma dúvida, uma incerteza. Então, ao longo, e é isso que você, professor, precisa trabalhar com seus alunos aí, de um subtópico a outro. Primeiro subtópico, esperar, aguardar e confiar. Mas é fácil aguardar, é simples confiar, é tão fácil assim? Não. Por isso nós temos o segundo subtópico, que diz aí, a dúvida diante da espera. Então, a dúvida pode vir. Então, nós precisamos entender o seguinte, que durante o período que estamos aguardando o cumprimento de uma promessa de Deus, a dúvida pode surgir a nós, a dúvida pode vir para tentar nos fazer desistir ou querermos antecipar algo que Deus já nos prometera, ou nos querer fazer tomar as nossas próprias decisões. Então,
A diferença está aí, entre esperar e a outra, lidar com a dúvida. Por quê? Porque se nós juntarmos esses dois subtópicos, subtópico 1 e subtópico 2, a lição para nós dos dois subtópicos até agora é, qual é a lição prática, professor, que você pode abordar com os alunos aí até agora, praticamente? É aprender a lidar com as dúvidas enquanto estamos aguardando o cumprimento de uma promessa. E aí você já fica tranquilo para você lecionar aí, professor. Já fica ótimo para você trabalhar isso. Começamos aguardando, mas entendendo que as dúvidas podem surgir. Coisas se levantarão para nos tentar fazer desistir, nos antecedermos, anteciparmos, tá? Então, muitas vezes, toda essa ansiedade pode nos pegar ao longo do caminho do processo. Então, o que é o ponto aqui? É entender que a dúvida pode acontecer. Deixa eu aplicar algumas coisas aqui do texto, tá? Eu tenho aqui, estou olhando para uma tela aqui, porque essa tela me ajuda a enxergar melhor, tá? Então, vamos lá. Então, tá aqui, ó, após a promessa, agora eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer aqui é tentar extrair algumas lições para que você possa aí, professor, aplicar na sua lição, caso você queira, é claro. Então, após a promessa, vou ler de novo, porém aplicando. De uma descendência veio a preocupação a Abraão. Então, Abraão já... O ponto é partirmos do princípio de que Abraão já tinha essa promessa em sua vida. Deus já havia liberado essa palavra sobre a vida de Abraão. Porém, 10 anos se passam. A gente não pode pensar que Deus promete no capítulo 12 e no capítulo 15 teria passado um ano, 6 meses, pouco tempo e Abraão já está com dúvida. Não. Um dos pontos que poderia ter levado Abraão a questionar, por assim dizer, seriam esses 10 anos. Abraão não estava sabendo lidar com esse tempo. Então, para nós, a dificuldade não é Deus ter prometido ou não. É lidar com o tempo da espera. É lidar com isso. Então, Abraão não estava sabendo lidar com esse tempo da espera. E aí ele vai dizer, Senhor, Deus aparece para ele. E é interessante que é um detalhe a se observar, que no capítulo 12, Deus não parece nos falar com Abraão em visão. O capítulo 12 não menciona o termo visão. Já o capítulo 15, depois dessas coisas, 10 anos depois, Deus vem numa visão. Abraão tem uma visão com Deus no capítulo 15. Então, a primeira visão que Abraão teve com Deus foi no capítulo 15. Deus vem falar com Abraão. E nessa visão, Abraão demonstra uma preocupação. Qual é a preocupação dele? Ele disse, Senhor Jeová, que me ajudar? Ou seja, como é que o Senhor vai fazer para cumprir? Porque eu ando sem filhos, eu não tenho filhos. O Senhor falou sobre filhos e eu, sinceramente, Deus, eu não estou vendo esses filhos, eu não tenho nenhum. E o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Então vamos lá, gente. Aqui há um detalhe que eu vou trabalhar depois, eu acredito que é no próximo tópico. Eu não vou entrar em detalhes agora, você vai entender. Isso aqui é só para que eu me lembre aqui, para não me esquecer, que eu não tenho nada script gravado, eu não preparo minha aula, vou fazendo aqui, eu não edito minhas aulas. Se eu errar aqui, então acaba infelizmente saindo, já peço perdão. Eu não costumo editar minhas aulas, eu vou direto, eu ligo aqui o REC e vou até o final. Que Deus falar aqui, vamos lá. Então o que é o ponto aqui? Então Abraão está em dúvida. E aí há um questionamento, Abraão está questionando a Deus. Abraão está em sua casa, logo sua tenda, e tanto é que o texto diz, né, que Deus levou ele para fora da tenda e o levou para fora. Então ele está na tenda, Abraão está em casa, e em casa tem uma visão com Deus. E nessa visão Abraão questiona Deus, isso é interessante. E aí esse questionamento, Abraão está lá. Diz assim, ó, Abraão não conseguia ver a realização do sonho de casal, uma vez que Sarai era estéril. Abraão olha para a sua casa, Abraão olha para o seu casamento, Abraão olha para a situação física de sua esposa. Duas coisas, embora a esterilidade seja o maior problema, mas é bom entendermos que Sarai tinha dois problemas, não só. Não pode só focar na esterilidade dela, mas ela, além de ser estéril, ela também era idosa. Então, sendo ela idosa, uma mulher idosa pode vir a ter filhos? Sim. Mas é muito difícil, ok? Não é impossível, mas é difícil. Mas no caso dela havia esse processo, porque então, sendo ela idosa, seria improvável que ela tivesse filhos, porque é idosa. Mas aí ela é estéril, então deixa de ser só improvável pela idade, torna-se impossível pela esterilidade. Então Abraão está vivendo com dois problemas em casa. Qual é o problema? Nós diríamos aí, o fato de ser improvável, a improbabilidade de sua esposa gerar filhos e a impossibilidade. Abraão tem dois problemas para lidar. Quem sabe você que está me assistindo está lidando com uma situação nesse sentido. Ou seja, o que você está buscando, querendo, desejando, anelando diante de Deus é algo improvável, é muito difícil de acontecer. Ou seja, aí a idade, no caso de Sarai, que é o texto, e a esterilidade, ou seja, é algo impossível de acontecer aos seus olhos. Mas olha aí, como Deus é maravilhoso. Então não é diferente conosco. Às vezes a gente está
bloqueado por causa disso. Às vezes o bloqueio que há em nós, o bloqueio que pode ocorrer em nossas vidas, demanda disso aí. O que desejamos, o que anelamos, o que ansiamos é improvável e também impossível. Às vezes é só improvável e não é impossível. Ou às vezes é só impossível e não é improvável. Ou às vezes os dois. A situação de Sara, idosa, improvável para ter filhos, improbabilidade. Não é impossível uma idosa ter filhos, mas é muito difícil. E aí entra no impossível, que é a esterilidade dela, tá? Então vamos lá, vamos trabalhar alguns pontos aqui que eu falei que é trabalhar. Então aqui, professor, você tem 2 subtópicos na qual você trabalha o primeiro subtópico falando do tempo, Deus ensinando Abraão a lidar com o tempo, porém Abraão ainda tinha essa dificuldade, subtópico 2, o que é a dúvida. 10 anos se passam e 10 anos foram criando uma casca, uma crosta de dúvida em Abraão. E Deus estava ali para arrancar aquilo de vez, uma vez por todas. Vamos lá. Então nós partimos para o subtópico 3. Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. Como vimos, Gênesis 15, né? Tá aí, ó, traz a promessa, ou Gênesis 15, verso 4, traz a promessa de um filho. No versículo 7, o Senhor diz: eu sou o Senhor. Gênesis 15, 7. De modo que ele desfez a preocupação do patriarca, especificando uma promessa. Qual é a promessa? Deus diz: este não será o teu herdeiro. E aí nós temos a lição dizendo Ismael. Mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Então vamos lá. No capítulo 12, Deus prometeu. No capítulo 15, Deus fortalece essa promessa. E no capítulo 15 ainda Deus sana, por assim dizer, toda e qualquer dúvida que poderia haver lá no coração deste homem, a saber, de Abraão. Porém, há um detalhe interessante aqui, gente, a se perceber. Eu não costumo ser daqueles que contrariam a lição, contrariam a revista, geram polêmicas, mas há um ponto aqui que às vezes dificulta o nosso entendimento. Qual é o ponto aqui? Vamos lá, olhando para a lição. Parece-nos baseado na lição, e se eu estiver errado, me corrija aí nos comentários, se esteja à vontade, estou aqui para aprender também. Não por ter me colocado aqui como professor, isso quer dizer que eu saiba tudo, ou seja, não, que é isso, eu estou no processo, assim como você, nós estamos aqui para aprender, tá? Juntos, com Deus. Ok? Mas, e aí, parece-nos que a lição dá a entender que Abraão tem em mente já o Ismael, ou Sarai tem em mente, parece que o Ismael é a bola da vez. Mas o texto não dá essa vazão. E eu quero ler a Bíblia, tá? Estou com a Bíblia aberta aqui. Vamos lá. Deixe-me ler aqui, peço licença a você para estar lendo. Verso 15, capítulo 15. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão. Ou Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tem dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então levou lá fora, até o verso 4. Vamos lá. A pergunta é, quando Abraão disse: o nascido da minha casa será o meu herdeiro, quer dizer o seguinte: Abraão contemplava já a pessoa de Ismael. Não, é claro que Ismael não tinha nascido, então eu estou usando Ismael só para dizer o seguinte: Abraão tinha em mente dormir, deitar-se com uma serva para gerar um filho. É interessante que, se Abraão tivesse isso em mente, a pergunta é: por que Abraão está citando Eliezer? Nós já devemos ir, como professores, para a sala de aula com essas questões já resolvidas. Esse é um ponto, professor, que você deve parar para se perguntar. Tá, então não estou aqui para contrariar a CPAD, a revista, quem sou eu? Né? Teólogos lá conhecidos, eu estou no processo aprendendo ainda, mas eu não consigo enxergar no texto Abraão querendo aludir ao fato de se deitar com uma serva para gerar um filho. Aqui, pelo menos no capítulo 15. Não há vazão, na minha parca visão, no capítulo 15, que Abraão esteja pensando ou tensionando isso. Mas Abraão está citando uma pessoa, e tal pessoa é Eliezer. Então, o que eu acredito para o capítulo 15 é que Abraão tensionava em adotar, talvez, o filho de Eliezer, o próprio Eliezer. Porque há textos extrabíblicos, há questões históricas e costumes antigos que dizem que um homem, sendo um homem como Abraão, né, um sheik, um homem rico, riquíssimo, que não tinha posteridade, herança, filhos, e tal homem poderia adotar o filho de um servo, geralmente o servo mais velho da casa. Abraão podia adotar o filho de Eliezer, ou Abraão poderia repassar a sua herança para Eliezer. Isso é interessante.
embora não saibamos quando é que Abraão teria contratado Eliezer, quando é que ele entra na história, mas há costumes extrabíblicos que defendem essa tese, essa história, que o homem poderia adotar. Então eu não consigo ver, embora a revista traz aí, ó, entre colchetes, aí a revista diz, este não será o teu herdeiro, como se Deus estivesse se aludindo a Ismael, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Ou seja, é o seguinte, olha o que o texto está dizendo, gente, vamos parar e pensar. Suponhamos que Abraão estivesse tensionando em gerar um filho numa serva. Ainda assim estaria, não vou dizer correto, tá? Não estou defendendo isso aqui. Mas aí Deus não fala dessa forma. Se Deus falasse, mas olha o que Deus disse, mas aquele que de ti será gerado. O filho de uma serva é gerado de Abraão também. Então o que Deus tensiona é dar a Abraão um filho, na qual esse filho será dele com Sarai. E o que Abraão está tensionando, a meu ver, porque eu já disse mais uma vez, a meu ver, é que Abraão está referindo-se aqui a o Eliezer. A pergunta é, por que Abraão, ou Abrão, quando eu falo Abraão, tá tranquilo aqui. Mas por que esse homem de Deus está aludindo a Eliezer? Se é um filho de uma serva que ele vai ter, se é um filho de uma serva, mas o que ele disse, Eliezer ando sem filhos, e Eliezer o Damasceno é o meu herdeiro, ou melhor dizendo, é o... Vamos lá, deixa eu ler o texto novamente que fica mais fácil. Peço perdão. Então tá aqui, ó, isso, verso 2. Então disse Abrão, Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Ou seja, eu não tenho filhos, e o mordomo da minha casa é Eliezer. Então por que Deus estaria, ou por que Abraão, desculpa, estaria se referindo a Eliezer? Então parece-nos que Abraão tem uma espécie de visão, pensamento ou ideia. Abraão parece que tensiona acrescentar Eliezer de uma maneira que não compreendemos de maneira plena, mas Eliezer vai entrar em cena, e não o Ismael aqui. O Ismael é só para o capítulo 16, tá? Então eu acho que meu pensamento é que para o subtópico aí 3, Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. Eu acredito que acrescentar o Ismael no capítulo 15 não é legal, não é viável. Eu acho que até mesmo não acrescenta nada ao texto. Parece que foge um pouco da visão do texto. É a minha visão, é o meu ponto de vista aqui, tá? Vamos lá, dito pois isso, vamos seguir. Então nós temos aí o segundo tópico. Interferência no plano de Deus. Tópico 2, interferência no plano de Deus. Vamos lá. Então o que a gente tem a dizer aqui? A tentativa de Sarai em ajudar a Deus. Vejamos. Pelo processo natural, Sarai não podia gerar filhos por causa da sua esterilidade. E naquele contexto, ela estava ainda com a idade avançada. É o que eu falei lá atrás. Então você pode aplicar tanto lá atrás quanto aqui. Improbabilidade pelo fato de ser idosa, idade avançada. E impossibilidade pelo fato de estar estéril. Talvez valha a pena focar mais uma vez isso aqui, bem rapidamente, bem resumidamente. Por isso, Sarai persuadiu Abraão de que a melhor forma de ele ter um herdeiro seria tomar a serva egípcia Agar e com ela conceber um filho. Naquele tempo era permitido fazer isso para que um homem tivesse um herdeiro. Vamos lá então. Então o que nós temos aqui a entender? Aqui, gente, nós já passamos a ver que Sarai tem uma ideia. Ou seja, inicialmente a ideia, mais uma prova que nos é dada aqui, eu não quero ser teológico demais, porque o foco aqui é ser o menos teológico possível, ser o mais prático possível e falar sobre questões da família. Eu não quero fugir de família aqui, tá? Mas surgiu um dilema, e a gente tem que tentar tratar esse dilema aqui. Mas o ponto é, se parte de Sarai, na visão pelo menos do comentarista, essa tentativa, essa persuasão para com Abraão, por que Abraão então teria na tenda falado com Deus na visão sobre Eliezer? Então eu acredito, volto a afirmar e não vou esticar o assunto, eu acredito que Abraão tenciona fazer alguma coisa relacionada a Eliezer ou seus filhos, a família de Eliezer ou o próprio Eliezer como herdeiro. Mas Sarai já tem uma outra ideia, a ideia dela já insere a Agar, a serva egípcia. Tá? Entendemos que Sarai recebe uma serva, naquele episódio que aconteceu com Abraão no Egito, Sarai então recebe um presente, eu acredito que do faraó, e esse presente seria uma serva egípcia. Porém, a palavra hebraica ali, a visão clara, não é que essa mulher fosse uma empregada da casa, mas uma espécie de concubina única e tão somente de Sarai. Era uma mulher, a Agar, ela estava naquela casa só para atender de maneira direta a Sarai. Então ela era uma concubina particular de Sarai. E aí a Sarai, ou Sara, vamos lá, ela tem a ideia de ser o seguinte, olha, já que por vias normais
o Abraão, eu não posso ser mãe, porque não tem jeito, sou estéril, vamos lá, vamos criar uma forma. Então ela dá a ideia, já que era permitido naquele tempo, eu acredito que ela estava pensando em uma espécie de barriga de aluguel. Como funcionaria isso? A ideia inicial é que quando esse filho da serva nascesse, filho da serva com Abraão, nesse caso aqui o Ismael, já tem um nome esse menino, esse filho não seria mais da escrava. Esse filho seria meio que adotado pela dona da casa. Então o Ismael passaria a ser filho da Sara. Barriga de aluguel, a Agar carregaria o menino, mas ao nascer o menino seria tido como filho de Sara com Abraão, um filho da casa. Tá? Esse é o ponto. Aí nós temos o seguinte, vamos lá. Essa tentativa de ajudar a Deus no cumprimento da promessa de um filho foi uma atitude precipitada de Abraão. Na vida conjugal é importante que o casal crente consulte a Deus em tudo. Nesse sentido, Abraão deveria convencer sua mulher a esperar em Deus, pois ele cumpre a sua palavra. Então o que nós temos aqui, gente? O que nós temos para o subtópico 1, aí do tópico 2, do segundo tópico, é uma tentativa, é uma ideia inicial, dada até onde sabemos por Sarai, então não dá para olhar à luz do texto e ver Abraão tendo essa ideia, pelo menos inicialmente parte dela, e a ideia é usar Agar como uma espécie de barriga de aluguel, bebê de proveta, ou seja, Agar se deitaria com Abraão, nascendo pois a criança seria o filho de Abraão, porque realmente veio dele, mas não filho de Agar, mas uma espécie de filho adotivo de Sara, e ele herdaria as questões de Abraão. Esse é o ponto inicial aí, vamos lá. E aí nós estamos vendo que Agar, ou melhor dizendo, Sarai, tentando meio que ajudar a Deus. E a gente vai ver os perigos que isso pode levar. Continuando aqui, subtópico 2, os dois vacilam na fé. Vamos lá. No capítulo 15, Abraão é um homem de fé. Porém, no capítulo 16, a situação muda completamente, porque ele preferiu ouvir a voz de sua mulher, conforme Gênesis 16, 2. E ouviu Abraão a voz de Sarai. E ouvir aqui, é claro que a palavra ouvir tem a ideia de quê? De atender, de sucumbir diante de um pedido de algo ruim. A verdade é que, diante da reclamação de sua esposa, Abraão aquietou-se e preferiu aceitar o argumento dela e não acreditar no milagre de ambos gerarem um filho conforme a promessa. Então o que nós temos aqui? Nós temos algo justo aqui, tem que ser analisado na balança justa. O erro aqui, gente, e a gente precisa, professor, você que estava telecionando aí, você já precisa partir desse subtópico 2, os dois vacilam na fé. A sua missão, professor, ao longo de todo esse subtópico, é focar nesse ponto aqui, ó, os dois. Os dois, repito, os dois. Porque se você não fizer isso, possa ser, não estou dizendo que vai acontecer, mas possa ser que em sala de aula você tenha um problema. De um lado, talvez alguém puxando sardinha para Abraão, outro alguém puxando a sardinha para Agar, para Sarai, e isso gerar um problema. Talvez a sala possa se dividir quanto a isso. Então eu acredito que você deva ser aí, professor, imparcial. Utilize o subtópico 2, os dois vacilam na fé, para ser o mais imparcial possível. Não puxe para um lado, não puxe para o outro, não dê justificativa nenhuma para Sarai nesse subtópico, muito menos para Abraão. Os dois estão errados, os dois agiram errado, os dois é quem erraram, ok? E aí, se você quiser focar o erro de um com o erro do outro, a gente vai trabalhar isso melhor no 3, mas não deixe em momento algum transparecer o parecer, ou que alguém, de repente um aluno, te induza aí na aula a defender um dos dois. Os dois estão errados e pronto, os dois vacilam na fé. Essa é a sua missão para esse subtópico, focar isso aí. Continuando, os dois deixaram a lógica da fé e se apegaram à lógica meramente humana. Devemos cuidar para não interferir nos desígnios de Deus, pois isso pode significar o desvio da vontade divina. Não podemos, por causa de uma decisão precipitada, querer intervir no plano original divino. Então, o que nós temos aí? Você começa esse primeiro parágrafo, aí você vai ver que eu resumi um pouco a lição aí, eu resumi um pouco por causa do tempo, você vai perceber que você começa esse primeiro parágrafo do subtópico 2, os dois vacilam na fé, enfatizando que os dois estão errados. E aí, a partir desse último parágrafo, você já começa a mostrar aonde está o erro dos dois. Tá? E ambos juntos erraram em que sentido? Deixaram a lógica da fé, deixaram de usar a fé, se fazer valer da fé,
para se apegar numa lógica o quê? Humana, uma visão humana. Usaram a lógica humana, o raciocínio humano, o pensamento humano, a visão parca e limitada humana e se esqueceram da visão divina. E é claro, há um agravante aí. Qual é o agravante? O agravante é que no capítulo 15, Deus havia falado com Abraão e quando Deus quando Deus conduz Abraão para fora e pede a Abraão, conte as estrelas, se é que as pode contar. Naquele momento, a Bíblia diz que Deus disse a Abraão que a semente dele, a descendência dele seria daquela forma, com as estrelas do céu. E a Bíblia vai muito claro dizer que Abraão creu. Abraão creu. E isso lhe foi imputado por justiça. Então toda essa base neotestamentária da justificação pela fé tem essa base em Abraão aqui. Paulo se utiliza disso lá em Romanos para falar a respeito da fé. Então Abraão usou a fé no capítulo 15, creu. O capítulo 15 é um capítulo onde Abraão, pela fé, é justificado. A justificação de Abraão ocorre aí. Não no capítulo 12, quando ele sai para viver o que Deus tinha para ele, mas no capítulo 15, quando ele creu piamente em Deus. Mas, um capítulo depois, o Abraão que creu no 15, vacila no 16. Então, a gente precisa entender o quê? A lição que eu colocaria aqui para que você possa aplicar. Cuidado, nós poderemos, muitas vezes, se não vigiarmos, num piscar de olhos, perder tudo que nós conquistamos diante de Deus. Primeiro, é claro, não esquecendo o seguinte, o título está aqui. Ó. Aqui é para focar o vacilo dos dois. Os dois erraram, mas uma outra aplicação que você pode fazer também é que a lógica humana pode nos fazer nos afastar da fé e com isso a gente pode acabar tentando interferir nos planos de Deus, tá? Embora a gente possa usar textos como Jó 42, né, dizendo aí, né, sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, nenhum dos seus desígnios, algumas traduções dizem, pode ser frustrado. E outra, Isaías também diz, né, operando Deus, quem impedirá? Mas ainda assim, mesmo Deus realizando os seus desígnios e propósitos, nós, e aqui é a nossa parte, aqui o devocional, a aplicabilidade aqui, professor, deve ser para que seus alunos tomem um certo cuidado para não tentarem se precipitar e acabarem com isso, interferindo de uma certa forma, de indireta ou diretamente, naquilo que Deus já havia prometido a eles, ok? Vamos lá, então esse é o ponto. Cuidado com as decisões precipitadas, e aqui os dois erraram. Partindo para frente, o problema da precipitação. Vamos entender agora, vamos a fundo. Aqui no subtópico 3, a gente já vem falando sobre precipitar-se. Agora a gente vai abrir o leque para entender melhor essa precipitação dos dois, de Abraão e de Sara, logo de Sara e de Abraão. Vamos lá. Sarai abandonou e desprezou a confiança em Deus, preferindo resolver o problema ao seu modo. Ou seja, então, ela resolveu do jeito dela. E aí, além de induzir, e você na tela, não importa se você está usando smartphone, tablet, iPad, notebook, desktop, você vai ver que eu coloquei aí, mas em letras garrafais, induzir, porque já vou explicar isso aqui, porque eu botei o induzir tão grande aí. Mas deixa eu ler de novo. Sarai abandonou e desprezou a confiança em Deus, preferindo resolver o problema a seu modo, além de induzir seu marido à mesma atitude equivocada e incrédula. Ao afastar-se da dependência de Deus, o casal não conseguiu evitar as consequências desastrosas para a sua vida. Agar engravidou e teve um filho, e Abraão sonhava ter, mas provocou o conflito familiar histórico entre Abraão e Sarai, entre Sarai e Agar, e posteriormente entre os filhos de ambas, Ismael e Isaque. Muitos conflitos são gerados nos lares por causa das atitudes precipitadas da parte dos cônjuges. A consequência dessa precipitação de Abraão permanece até hoje, com as sementes de Ismael e Isaque, ou seja, judeus e árabes. Olha onde o negócio, olha onde chegou isso aí. Vamos trabalhar isso aqui ponto a ponto. Primeiro ponto aí, ó. Sarai abandonou e desprezou a confiança em Deus, preferindo resolver o problema a seu modo, além de induzir. Gente, vamos lá. O que eu quero colocar aqui? Lembrando que o que eu vou falar a partir de aqui é um pensamento meu, uma visão minha. Tenho eu esse direito de poder expressar o que eu também penso, imagino, acredito. Ok? Eu não vou fazer uma espécie de exegese no texto, não vou inserir nada no texto aqui, mas o que eu quero fazer com vocês é refletir sobre o texto, tá? É pensar sobre o texto, é conjecturar baseado no texto. O ponto claro está aqui, gente. Até então, nós quando estivermos lecionando, e aqui é um perigo, é aquilo que eu falei no subtópico, até mesmo no tópico anterior, até mesmo aqui, no tópico anterior, de nós criarmos partidos quanto a esse assunto. Ou nós criarmos, isso aqui pode gerar 4 partidos dentro de uma sala de aula. Professor, cuidado com isso, você que vai estar lecionando aí, fica atento a isso, professor. Você pode ter aí o partido de Abraão, que é o homem que a mulher não dá filho, vão fazer.
Vou dar um jeito. Se a mulher não pode gerar filho, Deus prometeu. A mulher não pode gerar, vamos fazer. O partido de Sarai, que é, se eu não posso dar filho do jeito natural, se não acontece, vou dar meu jeito. O partido de Agar, que é, o que eu vou fazer? Estou aqui, né? Eis-me aqui. E o partido do Ismael. Eu não pedi para nascer. Estou aqui, vamos... Então, cuidado. O ponto aqui é entender o seguinte. Vamos pegar de Abraão e Sarai. Dá-nos a entender, nós somos levados com essa palavra induzir, a entender o seguinte. Sarai foi lá, falou com Abraão, deu a ideia a Abraão. Porém, a gente não vê nenhuma resistência de Abraão. Mas, gente, vamos parar, vamos tentar entender isso aqui numa visão bem corriqueira, uma visão bem atual, bem contemporânea. E se eu disser alguma coisa que talvez desagrade alguém, perdão, mas vamos lá. Nós temos aqui um idoso com seus 85 para 86 anos, porque quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86, vamos pegar 9 meses aí, então Abraão tinha 85, beirando 86, um idoso. Uma mulher 10 anos mais jovem que ele, então se Abraão foi chamado por Deus com 75, a sua esposa tinha 65. Quando Deus fortaleceu a promessa no capítulo 15, Abraão está com 85, a mulher agora, Sarai, já está com 75. E agora com 85, a esposa de 75, que é idosa, e dentro da casa há uma serva. Não sei a idade de Agar, serva, mas eu quero crer que essa mulher era nova, bem nova. Então nós temos um idoso de 85 anos, um homem, Abraão, não importa quem ele seja, o pai da fé, não estou aqui para falar de Abraão, pai da fé. Vamos pegar, já que é para aplicar, vamos aplicar corretamente. É um homem de 85 anos de idade, uma esposa de 75 e uma mulher mais jovem, serva, escrava, que não pode opinar em nada. E aí a mulher de 75 chega para o idoso de 85 e fala, já que a gente não pode ter filho naturalmente, eu sou estéril, estou com idade avançada, já passei o tempo já, a regra, faz o seguinte, deita com a minha serva, deita com a minha novinha serva. Gente, Abraão ia deitar com a novinha. Desculpa esse termo, não é um termo muito usual, até peço perdão falar assim, mas vamos lá. A mais nova, a serva. Abraão não teve resistência, gente. Olha aí, eu não estou querendo caminhar para esse lado, mas tem muito homem, inclusive crente, que se recebesse uma proposta de se a esposa crente desse uma ideia dessa, talvez para um camarada cristão, não estou dizendo que são todos, não estou generalizando. Então, antes que alguém venha um comentário aqui, os apologetas da internet, não estou chamando todo mundo, não é uma regra não criei regra, estou dizendo que alguns, vou até melhorar, existem alguns homens que mesmo sendo cristãos, que se a mulher idosa disser para ele, idoso, tem uma menina nova aí, engravida essa nova e vai ser nosso filho, o cara não ia pensar duas vezes entre a nova e entre a mulher idosa. Tem cara que do nada larga a mulher, abandona a mulher, se dizendo crente. Tem pastores se divorciando, trocando a mulher idosa, a mulher da sua mocidade, como diz a Bíblia, para uma mulher mais nova. Trocando a mulher de 40 por duas de 20, trocando a mulher de 60 por uma de 30, ou até duas de 30. Tem gente aprontando aí, o que eu estou dizendo aqui não é novidade para ninguém, não tem ninguém inocente aqui, a gente sabe que acontece isso. Então vamos lá, a gente fica, Abraão não disse não. Olha que coisa. O Abraão agora está lá, idoso, e vai se deitar com a mulher mais nova. Eu acho que a pessoa que sofreu mais nessa história foi Agar. Deitar com o senhor Abraão, que não tinha esse vigor todo, que não tinha toda essa coisa toda. Era um idoso, era um senhor. Tenta trazer isso para hoje. E o Abraão não disse não. Abraão disse não porque Abraão parece, não vou colocar nada na vida de Abraão, nem vou manchar ou macular a pessoa de Abraão. Mas Abraão meio que estava querendo também. Abraão não disse não, Abraão não... E outra coisa, gente, que eu não posso esquecer aqui. Sara é tido como uma mulher de exemplo, ou seja, Sara chamava Abraão de senhor. O que nós entendemos quando alguém diz que uma mulher chama o marido de senhor? Dá a entender que essa mulher tem um grau de submissão muito grande em relação ao marido. Ela é submissa plenamente ao marido. Mas peraí, nas coisas de casa, Sara é submissa. Abraão, o senhor Abraão. Nas coisas concernentes nas coisas corriqueiras, o Abraão é o senhor, então dá a entender que a palavra final naquela casa é de Abraão. Mas na hora de deitar com a mulher mais nova, a palavra final foi de Sara? Que negócio é esse? Que coisa esquisita é essa?
Se Sara chama Abraão de senhor, por que nessa hora Abraão não foi senhor e dizer não, não e não? Não vai acontecer jamais, nunca. Então, o perigo, muita gente, nós vamos encontrar pessoas, talvez eu encontre alguém até nos comentários, não sei, defendendo Abraão aqui. Ele estava certo, ele tinha que fazer isso mesmo. O código de Hammurabi dizia que ele tinha. E o Eucana, que tinha a Ana que não podia ter filho, então ele trouxe a Penina, casou com ela. É indefensável isso aqui. Indefensável. E para hoje é inaplicável. Não se aplique isso hoje. Casou, a mulher estéril não pode dar filho, que fique casado com ela, adote uma criança. Mas divórcio por causa, separação ou pular cerca porque a mulher não pode dar filho, isso não justifica em nada. Então não vejo nada em Abraão aqui que justifique isso. Então o erro de Sara foi gravíssimo, de Abraão também foi gravíssimo, ok? Mas alguém pode dizer, mas a culpa foi de Agar, talvez Agar seduziu, porque a moda hoje é essa. A moda hoje é dizer que a mulher está seduzindo. Líderes, pastores, muitos pastores. A novinha, a mulher seduziu o pastor. O homem de Deus, coitado. Ainda tem gente que chama de coitado. Se um pastor conhece a Bíblia, a palavra de Deus, é um orientador, é um mentor de pessoas, é um homem que, um formador de opiniões, e na hora sexual, a mente dele apaga, deleta, e aí a mulher que tem, eu diria, a mulher que tem o domínio sobre ele, em todas as áreas da vida de um pastor, parece que ele domina. Ele é um homem de Deus, um sacrossanto homem de Deus. Mas na área sexual é o contrário, é a mulher que domina ele, que eu tenho visto por aí, de mulher levando... O cara continua pastoreando, continua presidente, não perde aí nada, o cara fica tranquilo. Ele recebe o perdão real. O pastor, o obreiro, o homem recebe o perdão, e a mulher não, a mulher fica com prostituta, não consegue voltar mais para de oração, e quando volta as irmãs não dão oportunidade, olha com cara feia, ninguém senta perto dela, ela sai como, não posso falar aqui o que ela sai, a mulher fica lá embaixo, e o cara volta a ser o bonitão, o garanhão, o coitadinho, coitado do pastor, coitado do líder, ela enganou, ela persuadiu, ou seja, parece que a mulher hipnotizou ele, e apagou a memória, e ele foi para a cama sem saber o que estava fazendo. Depois que atingiu lá, aí ele acordou na cama e disse, o que eu estou fazendo aqui? Onde estou? Quem sou eu? Gente, pelo amor de Deus, né? Um pastor, um obreiro, um homem dizer que foi seduzido por uma mulher, tá na hora de comprar um óleo de peroba com um camarada desse. Tá na hora. Eu, particularmente, não é que eu não perdoe a pessoa, mas eu não consigo ser pastoreado por um adúltero. Estou na minha igreja, rolou um adultério, Deus me livre e guarde. Não que o meu pastor possa estar assistindo agora, é um homem de Deus. Mas, é um homem. Errou, tchau, estou indo embora. Eu não consigo ser... E o perdão aqui, amém, perdoa, está lá, que leva a vida dele. Mas ele já não é mais apto para cuidar do rebanho. O que ele tem que fazer é o seguinte, toda a igreja não tem um segundo, se não existe, tem que ter. E um terceiro, o pastor presidente pecou, errou, traiu a mulher, deixa de ser presidente, passa a igreja para o segundo, vai lá, seja homem. Estou passando esse ministério para o segundo, eu não tenho condições de pastorear uma igreja. Vira ovelha. No céu, o único pastor é Cristo. Você não vai ser pastor. Alguém na terra vai ser pastor presidente, alguma coisa no céu? Me fala, porque eu quero ser também. Não vai ter pastor, homem, humano no céu. Todo mundo lá vai ser ovelha, vão ser pastoreados por Cristo. Então, para não estender aqui, estou falando demais já, então esse negócio, para mim, vou fechar isso aqui. Sara induziu um homem velho a se deitar com a mulher novinha. Ninguém induziu ninguém não, Abraão já queria. Juntou a fome com a vontade de comer. Abraão juntou a fome com a vontade de comer. Essa é a realidade. Eu não vou passar pano para Abraão aqui, porque a revista diz que Sara induziu. Eu não sei qual é o pensamento de quem está o comentarista, também respeito, homem de Deus, mas eu não posso chegar aqui e passar pano e dizer que Sara induziu, coitado do Abraão, foi levado a se deitar com a mulher mais nova. Que coisa ruim para um homem idoso deitar com a mulher nova, que coisa feia, que coisa ruim. Irmão, o nome disso aí é safadeza, sem vergonhice, tá? E que ninguém use isso aqui como exemplo, tá? Ok? E você que está me assistindo, homem, se você caiu, meu irmão, seja mais homem ainda para dizer, não posso pastorear, não posso cuidar, vou ser pastoreado. Senta lá no banco para ser pastoreado. Talvez futuramente você possa voltar a vir ser um pastor presidente, como era. Mas esse negócio de eu sou presidente, ninguém me tira, convenção não me tira, igreja não me tira, ministério não me tira. Cuidado, hein? Uma hora você vai ter um encontro com Deus aí. Vamos lá, vamos continuar. Vou acabar. Vamos lá.
Então, resumindo aqui, ó, isso deu um problema terrível. Começou nesse casal e foi parar e vem até hoje, judeus e árabes. Então vamos lá. O problema, o erro de Abraão e Sarai, né, Abraão e Sara, gerou um problema entre a Sara e a Agar, terrível. O Abraão e a Sara também, o casamento foi balançado por causa disso. Os filhos vieram, Ismael e Isaac, ou melhor dizendo, né, Ismael e Isaac, isso, um problema sério entre ambos. Isso aí gerou conflito e anos, séculos se passaram e esse conflito está até hoje, judeus e árabes, tá? Vamos fechar isso aqui, vamos lá. Tomei tempo demais. Terceiro tópico, as consequências de uma decisão precipitada. Vamos entender isso aqui. A gente já caminha para o final. O conflito na família de Abraão. A precipitação do casal acabou criando um conflito entre Abraão e Sarai, ou Abraão e Sarai, né? Provocado pela nova situação a que submeteu Agar. Discórdia e desarmonia suscitaram uma situação insustentável dentro do lar. O que é isso aqui, gente? O que nós vemos é o seguinte, vamos lá. A Sara jogou uma ideia para Abraão, e Abraão nem pensou duas vezes. Absorveu, catou a ideia, peguei para mim, recebi, pronto. E aí o Abraão foi lá e fez o sacrifício. Abraão fez o sacrifício de deitar com a mulher mais nova. Sacrifício. Imagina quanto ele não sofreu, quanto ele não ficou, ai, por que eu estou fazendo? Meu Deus, você tem certeza? Para com isso, esposa minha, não me obrigue a fazer isso. Que parece que é isso que alguns querem dizer. Que Abraão ficou lá, não me obrigue, minha esposa, não, você está me obrigando, como se Sara estivesse botando uma arma na cabeça de Abraão e deita com Agar aí, senão eu atiro. Parece que é isso que alguns querem argumentar, o que eu estou percebendo é isso. Tá? Então o erro foi feio de Abraão, feio, terrível, ele bem que não gostou. Então tá aqui, o que aconteceu com essa precipitação todinha? O que esse conflito gerou aí? Discórdia, problema, ingresia, dor de cabeça, desarmonia no lar. E aí, o que gerou isso aí? O clima ficou insustentável, insuportável dentro da casa. Vamos tentar entender isso aqui desmembrando. E aqui, professor, o que você tem que fazer? Vamos desmembrar isso aqui. Outra coisa, vamos lá. Agar, sentindo-se privilegiada dentro da casa de Abraão, visto que ele estava dando atenções especiais para com ela, por causa do seu filho em seu ventre, provocou ciúmes em Sarai. Esta então começou a hostilizar sua serva. Essa situação ficou bem difícil dentro da casa do patriarca. Então, baseado na revista, eu estou usando a revista, eu tenho que lê-la, embora eu vá expressar minhas opiniões, eu tenho que olhar a revista. E é isso, professor, que a gente tem que estar atento aí. Então tá aqui, segundo está escrito aqui, é que depois que o Abraão fez o sacrifício de deitar com Agar, bem mais nova que a esposa dele, muito mais nova, e aí, com esse sacrifício todo, nasce um menino chamado Ismael. Ok, Deus ouve Ismael, e aí gera um clima insuportável. E segundo nós vemos na lição, o clima era insuportável por quê? Porque a Agar começou a se encher, se achar dentro de casa. Agora é assim, agora tal, quem manda aqui. E Abraão parece que dando a ela privilégios, tal. Não queira, professor, colocar aí na sua lição a ideia de que Abraão passou a levar copinho de água para Agar, Abraão passou a dar a porção maior para Agar e Sara sendo deixada de lado, a Agar deixou de ser serva para ser alguém privilegiada, virou uma esposa. Olhando para o código de Hammurabi, o que é isso? Não é só uma mulher que não pode gerar um filho, e aí o marido se deita com o outro e o filho vem, não. Baseado no código, esse homem se casava com a segunda mulher. Olhemos, esqueçamos, pausemos o Abraão e vamos lá para 1 Samuel. 1 Samuel, Eucana é casado com Ana, casado. Ana não pode dar filho, então ele se casa com Penina. E é um grande erro de muitas pessoas, eu vejo aí, até pregadores, pregadoras, principalmente de mulheres, que botam Ana como a esposa e a Penina como a amante. O texto nunca disse isso. Ana, esposa. Penina, embora de uma maneira errada, esposa também. Os direitos e privilégios que Ana gozava na casa como esposa, Penina também. Penina não é amante de Eucana, não. Como muitos pregam aí. Penina virou esposa. Em primeiro lugar, essa mulher não foi lá jogar charme na porta de Eucana. Eucana saiu de casa. O Eucana é que saiu de casa e foi lá buscar uma mulher e enfiou dentro de casa. Então, em muitos cultos que às vezes eu vejo, festividades aí que eu participo, onde se prega sobre o texto de Ana, 1 Samuel, capítulo 1, o que eu tenho visto as pessoas pregar é isso. A coitada da Ana está em casa, aí vem
o marido Eucana, a Ana não pode dar filho, é obrigação, mas ela não cumpre com obrigação, não pode dar filho, embora o texto diz que Deus cerrou a madre dela. E aí a Penina, aproveitando-se disso, a vigarista da Penina, a amante da Penina, a biscate da Penina, a talarica da Penina, foi lá e vral no marido de Ana, roubou o marido de Ana. Não, o marido de Ana, Eucana, é que saiu de casa com os próprios pés e foi buscar uma mulher e enfiou em casa. E ele não trouxe essa mulher só para dizer assim, para engravidar Penina, não, ele trouxe para casar, ele casou. Então, se Ana é esposa, Penina também é esposa. Então, nunca ensine que Penina é amante, o texto não diz isso. É esposa também. Então, esse homem tem duas esposas, ok? Direitos iguais para ambas. Embora Eucana amasse mais a Ana e desse mais privilégio a ela. E aqui no texto é isso. Não quer dizer o texto que o Abraão foi lá e simplesmente casou com a serva. Por isso que ele está dando privilégio. A revista diz aqui que ele deu privilégios para Agar. Agar estava se sentindo, se achando. O que eu penso que gerou o problema é o seguinte: estava tendo uma festa para desmamar o Isaac. E aí nessa festa o Ismael começou a ficar naquele negócio, talvez se sentindo até meio que de lado. E aí ele começa a implicar. Então são os meninos que estão implicando um com o outro. A Sara viu, a Sara não viu a Agar implicando com ela no texto. A Sara viu o Ismael implicando com o Isaac, porque o Ismael é primogênito. E aí, é claro, Agar sendo mãe, toda mãe puxa a sardinha para o filho, como o texto diz. A Sarai puxou a sardinha para o filho dela, que é o Isaac, e a Agar, corretamente, independente de ser filho de promessa ou não, ela é mãe é o meu filho dela que está ali. E ela puxou a sardinha para o filho dela. E aí deu um problema. Então, vamos lá, gente. Depois disso, o que acontece? Sara expulsa Agar. Ela faz Abraão mandar Agar embora. Se Agar fosse esposa, então Abraão está se divorciando? Não. Então a Agar não se tornou esposa, ele só deitou com ela naquela ocasião, engravidou ela e ela não virou esposa oficial. Abraão não teve essas duas esposas. Eu entendo aqui, se eu estiver errado me corrija, você é um teólogo formado, entende aí, eu estou aqui para aprender, eu vou reconhecer na hora, até vou reconhecer meu erro aqui, vou até me retratar. Mas até onde eu sei, até onde eu percebo lendo o texto bíblico, é que o problema não foi só o Abraão ficar dando florzinha, bombonzinho e tratando a Agar melhor. O problema foi que Agar não era boba, sabia que o filho dela era o mais velho e tinha direitos. E ela queria lutar pelo direito do filho, sendo ele o primogênito. E ele daria a porção dobrada. Isso era muito comum naquele tempo, primogenitura. Porém, Sarai, enciumada com o filho, vendo que agora o filho da serva, porque ela que deu a ideia e seria filho dela, ela volta atrás e agora está perseguindo o filho da serva. É isso que a gente percebe aqui, tá? No texto e no contexto. Mas resumindo, para você aplicar, professor, aí, você vai aplicar que gerou um conflito terrível, tá? O clima ficou insustentável. Agora tenta imaginar o seguinte: Abraão fechou, não sei se Abraão fechou ou se virou os olhos na hora que estava com Agar lá para fazer o Ismael. Não sei se Abraão virou os olhinhos ou se fechou. Mas que depois que esse menino nasceu, Abraão nunca mais teve sossego. Enquanto Agar e Ismael estavam na tenda lá, Abraão não tinha sossego. Imagina, na hora foi muito bom, na hora foi maravilhoso para Abraão fazer o Ismael. Oh, como foi para ele. Agora ele está vendo a consequência, ele está pagando caro pelo erro que ele fez. Então, para muitos, para nós, homens, é um recado interessantíssimo. Não importa a situação que estejamos vivendo hoje no nosso casamento. A gente precisa lutar pelo nosso casamento e nunca envolver uma terceira, quarta, quinta pessoa, não. A gente nunca vai encontrar na rua o que nós temos em casa. Está difícil em casa, meu irmão? Você que está aí me assistindo, homem. Está difícil com sua esposa? Ore a Deus, busque direção de Deus, as coisas vão se resolver. Agora, lá fora, você nunca vai achar, mas nunca essa maravilha, essa bênção que você tem, que é o seu casamento. Corra, lute pelo seu casamento e você vai vencer. A mesma coisa, a senhora também, minha irmã que me assiste aí, tá? Não vamos nos precipitar. Tá difícil, tá insustentável o clima. Deus é poderoso para reverter toda e qualquer situação, tá? Então, só entendendo o conflito que foi na família de Abraão aí. Caminhando para um desfecho. 2. A fraqueza de Abraão. Vamos lá. Depois de toda a experiência com Deus e de ouvir as suas promessas divinas para a vida pessoal e familiar, Abraão optou pela fraqueza de carnalidade. Não teve firmeza para persuadir Sarai, e eu concordo com isso, diante do conselho de ter esse filho com Agar, a confiar em Deus e em suas promessas.
Essa história nos ensina que não podemos apenas olhar para soluções humanas. Há momentos que é nossa vida que só a mão de Deus pode operar. Tenhamos sensibilidade espiritual para discernir o que está sob nossa responsabilidade e o que só depende única e exclusivamente de Deus. Então está aqui. Qual é a fraqueza de Abraão? A fraqueza de Abraão é, não nem diria sucumbir ao desejo de Sara. Eu estou tentando dizer isso aqui, mas eu não posso, gente. Eu estou sendo muito sincero com vocês. Eu sou daquele tipo de homem, daquele tipo de crente que não passa a mão para pecado de homem. Talvez eu, como professor homem, poderia dizer que, olha, o Abraão, meu Deus, Sara, o que a mulher pode fazer? Só tem um problema, e eu vou tentar explicar o porquê que eu não sou daquele que defende o Abraão, o homem, por quê? Porque num relacionamento homem e mulher, talvez alguém discorde, e se discorda me explica até porquê. Eu quero entender, eu quero aprender. Mas até onde eu sei e percebo, eu não nasci na igreja, eu sei e percebo é o seguinte, que na maioria dos casos, minha esposa e eu, a gente atende muitos casais, a gente conversa com casais, eu converso com o homem e minha esposa conversa com a mulher. E até onde eu sei, quem dentro do lar tem as ideias mais esquisitas, mais loucas e estranhas concernente à vida sexual, é o homem. É mais fácil nós vermos hoje um homem pedir para uma mulher fazer uma coisa que a Bíblia proíbe que a mulher faça, e eu não vou entrar em detalhe aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É um homem que fica instigando. E a mulher diz não, você não me ama, não sei porque você não me quer, é assim, o cara vai instigando. Primeiro ele começa, você não me ama, você não me quer, você não me ama, você não me quer. Aí ela tá firme, não, eu te amo e não vou fazer. E ela vai dizer, é porque eu te amo que eu não vou fazer. Aí ele já começa a fazer o quê? Dá a entender que vai pra rua, dá a entender que vai procurar outra. Aí nasceu na mente das mulheres um pensamento. O que o marido não tem em casa, ele procura na rua. Então toda mulher que faz toda a vontade do marido em casa, ele vai procurar na rua. Está certo? Não, gente. Isso não é natural, não. Eu vou fazer tudo o que ele quiser em casa, porque se eu não fizer tudo em casa, ele vai procurar outra que faça tudo na rua. E aí, ou seja, então, geralmente é o homem que vai tendo essas ideias. Vamos fazer uma tal loucura, vamos fazer um tal esquisitice, vamos fazer um não sei o que lá. A mulher vai dizer, mas a Bíblia proíbe. Não, vamos fazer. Tem homens que nem naqueles dias que a mulher seria uma certa paz, o cara não dá sossego, ele está ali, está em cima. Então eu não conheço casos, se você conhece me fala, onde é o contrário. Onde a mulher que diz, vamos fazer uma loucura, vamos fazer um não sei o que, não. Geralmente a mulher nem pensa muito nessas coisas. É o cara que fica instigando. Então a fraqueza de Abraão não foi sucumbir diante um desejo de Sarai, não. Para mim, na minha visão, a fraqueza de Abraão foi o quê? Aproveitar uma fraqueza de Sara, um erro de Sara, para realizar um erro que Abraão já poderia ter evitado. Ok? Ou seja, aproveitar-se, né, de uma carência, e muitos são os maridos que fazem isso. A mulher já não está bem, a mulher está confusa, está indecisa, porque ele fica dando indícios de que vai trair, de que vai arrumar outra, de que ela não está mais satisfazendo, de que as coisas não estão bem, e ela com medo de perder o marido acaba sucumbindo. Então, ou seja, a fraqueza de Abraão foi se aproveitar de um erro de Sara para também cometer outro erro. Tá? Eu não vou defender Abraão aqui de jeito nenhum. Eu não vejo base nenhuma no texto bíblico para defender Abraão. Não vou defender, não vou passar a mão. Porque para mim, todo o homem que trai a mulher, sendo crente, sendo pastor, não importa a ocasião, meu irmão. Se rolou o ato sexual, se traiu a esposa, tá errado, tá errado, tá errado. Se é crente, tá 1000 vezes errado. Se é um obreiro, ministro, e ainda está exercendo o ministério, mas foi tanto tempo atrás, aconteceu. Tá, que ele exerça ministério em áreas que não diz respeito a isso. Se é um homem que traiu a mulher, ele não pode dar conta de casais, esse cara não. A não ser que ele vai dar uma palestra sobre as coisas. A única palestra que eu aceito de um adúltero é se o homem ensinar o seguinte: erros que eu cometi e você não deve cometer. Talvez você, não sei, irmão, caiu, alguma coisa ruim. Há uma palestra para você dar para sua igreja. Talvez você estava ministro lá, você tenha caído atrás de sua mulher. Olha a palestra para você ministrar. Qual é? Erros que eu cometi e você não deve cometer. Aí eu até aceito. Se o cara pegar a Bíblia para me ensinar as coisas que ele fez errado, para eu aprender com o erro dele e não fazer na minha vida. Agora, o camarada trai a mulher e quer dar lição de moral para mim? Não aceito. Eu vou dizer de novo, não aceito. Eu, Fernando Aquino, não. Aqui não, violão. Aceito não. E o perdão, irmão Fernando Aquino, está perdoado. Em nome de Jesus, você que traiu sua mulher, adúltero, está perdoado. Recebe o teu perdão aí, da minha parte. Mais que perdoado. Mas daí
aí eu sentar para você querer orientar no meu casamento, sendo que você nem lidou com o seu, eu vou pensar bem se eu quero isso para minha vida ou não. Continuando aqui, então a fraqueza de Abraão não foi sucumbir diante de Sara. A fraqueza de Abraão foi usar o erro de Sara para dar vazão ao erro dele. Esse aí é. Terceiro aí, ó, uma opinião equivocada acerca de Deus. Quando Sarai diz a Abraão que o Senhor me tem impedido de gerar, parecia estar afirmando que Deus havia falhado com ela para gerar filhos. Ela afastou-se do lugar de absoluta dependência de Deus e preferiu decidir por si mesma, usando H como meio para o cumprimento da divina promessa. Então tá aqui, ó. Agora, a parte, e aqui eu concordo com a lição, o equívoco, o erro de Sara, vamos lá. Qual foi o erro de Sara? Vamos pegar ela como exemplo aqui para poder focar e seguir a lição. Professor, faça isso. Esquece o Abraão aqui, vamos focar em Sara. Qual foi o erro de Sara? O erro de Sara foi pensar por Deus. O Senhor me pediu de gerar, ou seja, Deus não quer que eu gere. Pessoas que estão aqui na terra pensando por Deus. O que tem de gente pensando por Deus, Deus não está aqui, Deus não está ali, isso é Deus, isso não é Deus, Deus faz isso, Deus não faz aquilo. Deus usa isso, Deus... Você vê um exemplo? Deus não usa capacitados, Deus não escolhe capacitado, Deus capacita o escolhido. Tá, a pergunta é, que dia que Deus falou isso? Que todo mundo fala, eu sei, eu já falei diversas vezes, mas a pergunta é, que dia que Deus falou isso? Alguém me mostre, e eu não estou sendo arrogante, peço perdão se estou parecendo, minha feição na visão, minha voz, desculpa, mas me mostre Deus dizendo, eu não escolho os capacitados, eu só escolho. Não, Deus escolhe capacitado, incapacitado, Deus escolhe quem quer, Deus é soberano. Isso sai dos lábios de pessoas que querem pensar como se fosse Deus, quer pensar por Deus. O erro de Sara aqui foi qual? Pensar por Deus. Ah, Deus não quer que eu tenha filho, não. Então, Deus vai cumprir na vida do meu marido através de outra mulher, porque comigo Deus já disse que não vai ser eu. Ou seja, Sara está dizendo que Deus disse que não seria ela está pensando por Deus. Então, isso foi o erro. E aí H entra em cena. Então, eu responderia isso aqui para fechar a lição. Sua esposa precisava de uma experiência com Deus, capaz de dar-lhe conhecimento suficiente para entender que seu marido tinha razão no que dizia. Portanto, é preciso atentar para uma preciosa lição. Qual? Os homens de Deus, repito, homens, agora não sou eu que estou perseguindo os homens não, tá? Eu sou homem também, então tá aqui a lição. Os homens de Deus têm um papel de mentores espirituais em suas casas, e por isso não pode deixar de governá-la com sabedoria. Então tá aqui. Outro erro de Abraão foi não ter sentado com... Calma, mulher, você está precipitada. Eu também me precipitei. Eu achei que era o Eliezer, eu queria levantar o Eliezer, comer, e Deus falou comigo que não era. Ou seja, Abraão deveria ter sentado com Sara para falar para ela o que aconteceu com ele no capítulo 15. Explicar com detalhes. Deus veio à minha visão, eu questionei a Deus, eu disse, Deus, que me ajudar, pois ando sem filho, o mordomo da minha casa, Eliezer o Damasceno. Deus falou, aí Deus me disse, não, este não será o teu herdeiro. Então este aqui não é Ismael. O este lá é para Eliezer e qualquer outro. Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então, Deus foi específico. Ele devia ter sentado com uma mulher e dizer, olha, não, Deus já me mostrou. Então, mulher, calma. Eu tenho certeza que este aí vai ser em você. Vai ser nós faremos esse menino. Vamos orar, vamos perseverar, vamos acalmar, vamos devagar. Mas o Abraão, eu acho que não estava com nenhuma vontade de deitar com a novinha, então falou, não, vamos lá. A mulher deu a ideia, ele já partiu para cima. Então, o erro dele foi esse. E aqui para nós, como homens, fica aí, meu irmão. Tá? Deus vai nos cobrar, Deus nos cobra, vai nos cobrar o nosso posicionamento em relação à nossa casa. Tá? Governar a nossa casa. É um dos critérios e quesitos para obreiros lá no 1 Timóteo. Ok? Então nós podemos fazer o quê? Temos que ser mentores na nossa casa, ajudar, auxiliar e mostrar o nosso papel como homens dentro do nosso lar. Tá? E aí, eu concluo mais uma lição falando a respeito disso. Se em alguma coisa não fui bem, peço perdão. Se faltou algo a ser dito, se não foi específico em uma área, gente, eu sempre deixo aí o meu contato, tá? Para você quiser falar comigo aí. Essa lição nos ensina a respeito das promessas de Deus para a vida do crente. Entretanto, ela alerta para o perigo de nos precipitarmos com interferências no cumprimento dessas promessas. Vimos que esse tipo de atitude trouxe consequências graves para a família de Abraão. Que Deus nos livre, e eu repito, que Deus nos livre de tentarmos interferir, melhor dizendo, em seus planos, pois sabemos que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Tá aí meu contato, caso queira estar aí conosco, ter a nossa presença na igreja de vocês para ministrar, palestrar, ensino, EBD, CAPED, conferência, o que vocês precisarem, tá?
minha família e eu, minha casa e eu estaremos aí para atender a todos vocês. Deus abençoe a todos, tenha uma ótima aula, fique com Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, e Deus abençoe, em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus. Amém.